quero falar para vocês das demonstrações. Lá no slide da aula, eu coloquei, conforme a legislação 6.404, eu coloquei as demonstrações obrigatórias, né? Balanço patrimonial, DRE, DVA, DFC, aquelas que vocês já estão acostumadas. Eu coloquei lá como demonstrações obrigatórias. Mas eu quero que vocês entendam, e recapitular, no caso, com o Bruno, né, responder melhor ele, que é assim, a legislação, aquela legislação 6.404, ela é para as empresas, sociedades anônimas, né? Que nós temos as de capital aberto, que tem as suas ações lá na Bolsa de Valores, e as de capital fechado. Então, aquele conjunto de demonstrações contábeis que eu coloquei lá, elas são obrigatórias para as sociedades SAs, tá? Sociedades anônimas, de capital aberto e de capital fechado. A sociedade de capital fechado, se ela tiver aquela sociedade, né, que ela é sociedade anônima, mas ela não vende as suas ações na Bolsa de Valores, ela precisa entregar a DFC, ela é obrigada a entregar a DFC somente se ela tiver um patrimônio líquido superior a 2 milhões de reais, tá? Então, se ela tiver um patrimônio líquido menor que 2 milhões de reais, ela não é obrigatória a entregar a DFC. Todas as outras, ela é obrigatória. Só que, olha só, nós temos empresas que não são empresas SAs, né? Nós temos as pequenas e médias empresas e nós temos também as microempresas e empresas de pequeno porte, certo? Então, o CFC, ele traz duas normatizações, vamos dizer assim. Uma para a elaboração, e já vou falar sobre isso, Andressa, vou chegar lá, tá? A Andressa colocou aqui, as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas não são obrigadas, né, a todas essas demonstrações, eu vou chegar justamente lá, é isso que eu quero chegar. Então, olha só, o CFC tem duas normatizações, como eu estava falando, e a normatização ITG número 1000 é para as microempresas e empresas de pequeno porte. E daí essa ITG, ela fala que as microempresas e empresas de pequeno porte, elas precisam entregar o balanço, a DRE e as notas explicativas. E nós temos a NBC-TG número 1000, que fala sobre as empresas, as pequenas e médias empresas. E daí ela traz lá todas, né, que precisam ser entregues, como balanço, DRE, notas explicativas, ele fala sobre a DFC, a DNPL, tá? Então, essas são as obrigadas. Só que eu quero que vocês entendam, pessoal, que é assim, quando a gente fala microempresa e microempresas e empresas de pequeno porte, muitas vezes, né, a gente já pensa que essa empresa, ela precisa ser do Simples Nacional, mas não necessariamente, tá? Claro, né, em geral, ela faz parte desse regime de tributação do Simples Nacional, mas ela não é obrigada a fazer parte do Simples Nacional. Então, se essa microempresa ou empresa de pequeno porte não fizer parte do Simples Nacional, ela precisa entregar as demonstrações contábeis, balanço, DRE e notas explicativas, conforme a ITG número 1000. Mas se essa microempresa ou empresa de pequeno porte for uma empresa tributada pelo Simples Nacional, ela não precisa entregar essas demonstrações, tá? Daí ela precisa fazer o livro caixa. O livro caixa daí chega na pergunta do Bruno. O livro caixa, ele se difere da DFC. A DFC, se vocês lembram dela, ela é feita de forma por atividades, né? E dentro dessas atividades, nós agrupamos as coisas. Por exemplo, nós colocamos recebimento de clientes e o valor total do recebimento do ano todo, pagamento aos fornecedores, mesma coisa. Porém, lá no livro caixa, esse livro obrigatório para as empresas do Simples Nacional, nós temos que descrever dia a dia todos os fatos que acontecem no dia.
tudo o que saiu e entrou de dinheiro eu preciso colocar lá. Então, de uma forma da gente pensar, é tipo, tá? Para a gente entender melhor. É tipo um livro diário que eu tenho que colocar as informações ali de forma cronológica, respeitando as datas, e eu preciso colocar o histórico, eu preciso colocar a conta que vai no crédito, a conta que vai no débito e o valor, né? Então, eu preciso tudo isso colocar lá no livro caixa. Então, ele é bem mais extenso e com mais informações do que a DFC. Ele não é a mesma coisa da DFC, tá bom? Então, essa era a dúvida do Bruno, e acho que não ficou claro na nossa última aula, né, que as empresas do Simples Nacional, elas, pela legislação do Simples Nacional, elas não precisam necessariamente entregar balanço e DREs e as notas explicativas, tá bom? Só que assim, o CFC, ele deixa como facultativo, e ele estimula que todas as empresas entreguem todas as demonstrações, porque é aí que a gente consegue com todas as demonstrações certinhas, é que a gente consegue tomar a decisão, a melhor decisão para a empresa.